Muito bem, nesse vídeo eu vou te explicar o que você vai encontrar nesse canal. Isso porque certamente um bom número de pessoas chegaram aqui por conta da minha conta do Instagram, Túlio L. Miranda, onde eu, de maneira quase unívoca, né, de uma única voz, trabalho com conteúdo para comissários de voo em processo seletivo. E com isso, eu quero que as pessoas entendam que nesse canal a minha pauta é um pouco mais livre, embora eu não vá falar de tudo, ou eu não vá. Então, veja só, eu tenho a necessidade de ter um canal onde eu possa ter uma pauta mais aberta, onde eu possa compartilhar as ideias interessantes que eu comento nas aulas, as coisas interessantes que eu leio e também possa falar de marketing digital, que é uma das coisas que eu tive que aprender a fazer por conta do meu trabalho e aprendi a gostar também. Então, esse é um canal que vai ser devotado a duas coisas. Primeiro, ajudar você a ser uma pessoa mais inteligente. E quem sabe também com as ideias que você aprender aqui, você também consiga ganhar mais dinheiro. Mas eu queria que você entendesse que o primeiro vem antes. Então, primeiro você precisa ser uma pessoa inteligente, você precisa desenvolver virtudes em você e a partir delas você pode cogitar, por exemplo, a possibilidade de enriquecer. Então, geralmente, um enriquecimento de qualidade, ele é uma consequência da formação de uma boa pessoa para aí você ter, né, as atividades de maneira consistente que vão te levar a uma vida melhor, não necessariamente uma vida mais rica, com mais dinheiro. Recentemente, essa semana foi muito interessante porque numa aula na verdade nas 2 últimas semanas, uma aluna falou assim, porque as minhas aulas, elas têm os pontos em que a gente trabalha, por exemplo, como o aluno está respondendo uma pergunta que vai acontecer numa entrevista, por exemplo, ou numa dinâmica de grupo. E aí, no meio dessa análise, dessa reflexão, muitas vezes a aluna compartilha uma queixa, uma dificuldade que ela está enfrentando, e aí eu faço uma reflexão, eu trago um ensinamento que ajuda a pessoa a compreender o outro lado da história. E o que acontece nessa hora? É justamente nessa hora que a aula parece um pouco uma terapia. Isso é o feedback das minhas alunas. Ela falou, poxa, professor, ontem, na verdade, hoje é uma segunda-feira, no sábado, uma aluna falou, professor, fazer aula com o senhor é maravilhoso, parece que eu estou fazendo terapia. Já faz um ano que eu não consigo fazer terapia com a minha antiga terapeuta e eu chego aqui e saio mais leve. Uma outra aluna falou assim, professor, o senhor deveria fazer um podcast. Professor, se o senhor escrevesse um livro sobre esse assunto, eu compraria e eu leria. Então, eu identifico que existe ali nas aulas uma riqueza que eu consigo trazer, não sei se, sei lá, por iluminação divina, certamente uma centelha ali de iluminação divina, sem dúvida, que no contato com outros seres humanos, conversando sobre os problemas, sobre as dificuldades deles, pérolas interessantes brotam, uma riqueza ali é partilhada. E eu gostaria muito de poder trazer esses elementos de riqueza daquilo que eu partilho com os meus alunos e as outras coisas que são interessantes para mim. Cara, eu gosto de ler, eu gosto de aprender sobre literatura, sobre como escrever grandes histórias, eu me interesso por videogames, pelas grandes histórias e a produção dos videogames, como elas são interessantes, e baixei alguns jogos só para jogá-los e analisar como a história desses jogos é construída. Tenho uma pequena biblioteca de marketing digital que eu tenho lido e quero compartilhar essas coisas. Então, esse aqui é como se fosse o meu diário, é como se fosse o meu podcast pessoal, onde eu posso gravar as ideias interessantes e malucas sem um filtro tão grande como aquele que eu tenho que ter na página onde eu só falo de conteúdo para comissários de voo em processo seletivo. Aqui é Túlio, sendo Túlio, como se você chegasse aqui em casa para tomar uma cerveja comigo e eu fosse bater um papo muito louco com você sobre as coisas que me interessam e eu pudesse te mostrar a minha visão de mundo. Hopefully, como se fala em inglês, né? Esperançosamente, as ideias que me orientam e me ajudam a seguir por esse mundão de meu Deus, nesse mistério, esse vale calvário, né? Esse grande calvário, esse vale da sombra da morte que é a vida, talvez elas possam te ajudar também. E se você gosta da ideia de ser uma pessoa mais interessante e gostaria de saber como orientar melhor o seu ser no mundo, viver melhor, então talvez esse canal possa te ajudar.
Porque, como eu aprendi com o Peterson, existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento ontológico, que diz pra gente do que são feitas as coisas. Então, esse objeto, ele é feito de metal, provavelmente alumínio, ele tem algumas articulações, ele tem uma função específica. Esse é o conhecimento ontológico. Ontológico significa da lógica do conhecimento do ser. Então, esse é o conhecimento ontológico. E existe o conhecimento moral, que é frequentemente o que os pais, os padres, os psicólogos, os coaches, os professores de verdade ensinam. O conhecimento moral, moros, do latim significa costume, hábito. O conhecimento moral ensina como você deve agir no mundo. A vida é um grande mistério, o ser humano é um grande mistério para si mesmo, e como disse Tolkien num dos seus livros, do Senhor dos Anéis, o que nos resta é usar bem aquele tempo que nos é dado. A pergunta é, como eu faço para usar bem o meu tempo de vida? Essa é provavelmente uma das mais importantes, talvez a mais importante das perguntas que um ser humano se faz. O que diabos eu devo fazer com o meu tempo? Se você gostaria de usar bem o seu tempo, viver bem e tentar desvendar os mistérios da vida que podem te ajudar a ser mais feliz, bom, então talvez você devesse acompanhar esse canal, sim. Ou pelo menos tentar. A gente se vê na próxima. Deus te abençoe.